Saudações, guerreiros e guerreiras, estamos aqui de volta com mais uma aula para você, certo? Dando continuidade aqui, olha a nossa playlist sobre o estudo de funções. Então aqui, observe, fera, eu vou mostrar a você, você tem essa playlist que é dando introdução ao estudo de funções, certo? Então veja bem, aqui você já tem essas aulas e nós vamos agora dar continuidade, certo? A essa playlist com mais uma aula. Nós já trabalhamos o conceito de função nas duas aulas anteriores e nesta aula, dando continuidade à introdução ao estudo de funções, nós vamos falar sobre domínio contra domínio e imagem. Lembre-se, na aula anterior, nas aulas anteriores a essa, nas duas, nós construímos o conceito de função respondendo a seguinte pergunta: o que é uma função? Que eu vou responder mais uma vez aqui. Preciso enfatizar esse conceito, pois tudo depende dele. E também respondemos a seguinte pergunta: quais os ingredientes necessários para uma função? Essa é uma pergunta extremamente importante porque está associada, está ligada à pergunta anterior. Então vamos relembrar um pouco sobre o que foi falado, o que é uma função e quais os ingredientes que formam uma função. Primeiro, a definição de função ela foi construída. E depois de construída, nós formalizamos essa definição. De que maneira? Que é toda relação. Primeiro, observe que a gente precisa ter uma relação. É toda relação f de A em B, em que cada elemento do conjunto A se associa com apenas um elemento do conjunto B. Então, observe quem é A. Quando ele diz é toda relação f, ele está dizendo que existe um conjunto A, olha só, e existe um conjunto B. Existem elementos do conjunto A. Vamos mudar de cor aqui esses elementos. Vamos colocar aqui em azul. Pronto. Aqui eu tenho um elemento. Aqui eu tenho outro elemento. Aqui eu tenho outro. Aqui eu tenho outro. Aqui eu tenho outro. E aqui eu vou pegar alguns elementos também do conjunto B. Vou colocar aqui mais um. E aqui em cima mais um. Pronto. E o que é que ele está dizendo? Que é uma relação que ele chamou de F. Ele está dizendo o seguinte, que existe uma relação entre o conjunto A e o conjunto B que ele está chamando de F. Essa relação F, tá certo? Então, e aí, qual é a regra para essa relação que ele diz? Ele dá a seguinte regra. Cada elemento, olha só, cada elemento do conjunto A se associa com apenas um elemento do conjunto B. Então, esse camarada, ele deve estar associado, mas com apenas um. Então, eu posso pegar esse com esse. A mesma coisa, esse camarada deve estar associado com apenas um. O que não pode, olha, é esse camarada estar associado a dois. Isso não pode, de forma alguma. Então, apaga. Esse camarada deve estar associado a apenas um. Esse a apenas um. E esse também a apenas um. Isso é uma função, Tiago? Sim, isso é uma função. Observe que esse está associado a apenas um e esse também. Não importa o quanto esse está associado. Esse do conjunto B pode estar associado com quantos forem, tá? Não tem restrição para a quantidade de elementos do conjunto A. Mas, ao contrário, nós devemos observar. Além disso, nós temos aqui a configuração de uma função e que isso aqui, essa figura todinha que está aqui, ela é resumida usando apenas essa escrita aqui, ó. Então essa escrita, ela vai resumir tudo que está aqui na nossa figura. Agora, continuando, certo? Continuando, o que nós temos é o seguinte, que existem os ingredientes. Aqui está a definição de função. É toda a relação f de A em B, tal que, ou em que, cada elemento do conjunto A se associa com apenas um elemento do conjunto B. E quais são os ingredientes? São três. Primeiro ingrediente já detalhado na aula anterior, nas duas aulas anteriores, mas também na aula anterior. Esses ingredientes, nós temos um conjunto, primeiro, um conjunto de partida, um conjunto A. Chamamos conjunto de partida, porque nós partimos dele. E conjunto B, conjunto de chegada. Pois, tomando elementos do conjunto A, nós obtemos elementos do conjunto B.
Mas para isso nós precisamos de um terceiro ingrediente, que é uma regra. E essa regra, ela deve associar cada elemento do conjunto A com apenas um elemento do conjunto B. Então, fera, isso aqui já foi falado para vocês, para você, e construído na aula anterior, nas duas aulas anteriores. Nessa aula, nós vamos dar um pouco de atenção a 3 elementos que são extremamente importantes, tá? Já vá deixando aí o seu joinha, metendo o dedão aí no seu like, deixando um like para nós, tá? E também se inscrevendo no nosso canal para continuarmos divulgando esse trabalho da melhor forma possível aí, e para que mais pessoas tenham acesso também a esse conteúdo nesta ótica, desta forma que está sendo colocada aqui, certo? Então vamos lá. Quais são os 3 elementos que nós vamos destacar aqui? O primeiro elemento é o domínio, o segundo elemento é o contradomínio e o terceiro elemento é a imagem. Então eu tenho aqui, ó, o domínio, o contradomínio e a imagem. Vamos lá, vamos entender o que são esses elementos na função. Para isso, vamos responder a seguinte pergunta. Identifique o domínio, que será chamado de D, que é um conjunto. Domínio, contradomínio e imagem são conjuntos, certo? Então, o domínio é um conjunto D, o contradomínio é um conjunto CD, que é o contradomínio, e a imagem nós vamos chamá-la de IM, para abreviar. Então, observe aqui comigo a primeira situação. Vamos aqui colocar a primeira situação. Nós temos aqui a segunda, a terceira. Vamos destacar cada situação aqui. Quarta, quinta e sexta. Vamos enumerar dessa forma. Na primeira situação, primeiro, eu tenho uma função? Tenho, pois cada elemento do conjunto A está associado com apenas um elemento do conjunto B. Certo, se eu tenho uma função, então eu tenho domínio, contradomínio e imagem? Sim, você tem domínio, contradomínio e imagem. Quem é o domínio? O domínio é o conjunto de partida. Lembre-se, na função eu tenho 3 ingredientes: conjunto de partida, conjunto de chegada e uma regra que associa cada elemento de A a apenas um elemento de B. Então, quem é o conjunto de partida? É o conjunto A. Então, ele é o domínio, que nós vamos chamar de D. Quem é o contradomínio? É o conjunto de chegada. Então, anote aí, fero, domínio é o conjunto, olha lá, conjunto de partida, tá? Vou melhorar isso aqui, conjunto de partida, certo? Quem é o contradomínio? O contradomínio é o conjunto de chegada, certo? Então é o conjunto B nesse caso aqui, certo? E quem é a imagem? A imagem nós vamos responder daqui a pouco. Vamos identificar o domínio e o contradomínio nas 6 situações. Eu tenho aqui o domínio, eu tenho aqui o contradomínio. Porque eu sei, olha para a setinha que está indicando que eu estou saindo de A e chegando em P. Eu estou saindo dos elementos do conjunto A e chegando nos elementos do conjunto B. Isso acontece em todas as situações, tá? Então eu tenho sempre que A é o domínio e B é o contradomínio. Domínio e contradomínio. Domínio, contradomínio. Domínio, contradomínio. Matematicamente, isso pode ser escrito da seguinte forma. Você pega aqui, vamos colocar aqui em outra cor, você pega aqui o conjunto F, vamos chamar essa função aqui de F, tá? Nós estamos associando, é uma relação F, que é uma função aqui. Esse é o nome da função, que pode ser qualquer letra minúscula. Eu vou começar com Fzinho aqui, tá? F de A em B. Eu posso pegar aqui G, ó, G de quê? De A em B. Conjunto de partida A, conjunto de chegada B. Observe que isso daqui, essa escrita, ela resume o que está na minha figura. Aqui eu vou chamar de H, uma função H, também de A em B. Vamos aqui embaixo, vamos chamar essa função de quê? Uma função R, uma função R de A em B. Vamos chamar essa função de função S, uma função S de A em B. Vamos chamar essa função de função T de A
em B. Conjunto de partida e conjunto de chegada e o nome da função, tá? Agora, Tiago, beleza, você já falou aqui o que é domínio contra domínio. Precisa falar também para nós o que é uma imagem. Chegou a hora. Chegou a hora sim, fera. Fique ligado, muita atenção agora. Observe somente agora para o conjunto B de todas as situações. O que eu vou destacar aqui é que no conjunto B, apenas alguns elementos, às vezes pode acontecer de todos, mas eu vou destacar os elementos do conjunto B que estão associados a alguém de A. Por exemplo, o elemento P está associado a alguém de A. O Q também está. O R também está. Observe que o S ele não está associado a alguém de A. Então não me interessa o S. Então eu vou formar um conjunto aqui, ó, apenas com esses elementos. Certo? Vamos fazer isso em todas as situações. Na segunda situação, nós temos o P e o Q associado a elementos do conjunto A. Observe que o R e o S não tem nenhuma setinha aqui que ligue eles a alguém do conjunto A. Continuando, aqui nós também temos isso, certo? Olha só. Observe que o elemento Q ele fica de fora. Vamos fazer agora aqui também, olha só. Olha só. Todos estão, né? No caso aqui, todos estão. P, o Q, o R e o S. Vida que segue. Vamos para a quinta situação. Mais uma vez aqui, ó. O S não está associado nesse caso, né? E aqui vamos para a sexta situação. Só o P está associado, certo? Agora veja bem. Eu formei conjuntos. Observe que eu fechei. Então eu formei aqui conjuntos. Esses conjuntos é o que nós chamamos de imagem. Por que imagem? Porque eles são resultados de algum elemento que saiu de A. Por exemplo, o P ele é resultado do Azinho. O Q é resultado do B, do Bzinho aqui. O R é resultado do C. O P também é resultado do E. Não tem problema. E o R também é resultado do D. Agora observe que o S ele não é resultado de alguém em A. Então ele não pode ser imagem. Ele continua sendo elemento do contradomínio. Lembre-se de uma coisa, que aqui eu tenho domínio, aqui eu tenho contradomínio. E esse conjunto nós chamamos de imagem. Certo? A mesma coisa aqui, ó, nós temos o conjunto A de partida, domínio. Conjunto B de chegada, contradomínio. E esse conjunto aqui nós chamamos de imagem. Porque o P e o Q está sendo o resultado de alguém do conjunto A. A mesma coisa na terceira situação. Eu tenho o domínio, conjunto A. O contradomínio, o conjunto B. E eu tenho que o P, o R e o S podem ser chamados de, na verdade, é o conjunto imagem. Pois P, R e S é resultado de alguém de A. Observe que o Q ele não é resultado de alguém de A. Continuando, na quarta situação eu tenho domínio, conjunto A, contradomínio, conjunto B. E aqui eu tenho a imagem, tá? Mais uma vez, quinta situação, eu tenho domínio, conjunto A, conjunto de partida, contradomínio, conjunto B, conjunto de chegada, e o conjunto destacado em verde, formado pelos elementos P, Q e R, é o conjunto que nós chamamos de imagem. Imagem, certo? Mais uma vez, e última situação, domínio, conjunto A, contradomínio, conjunto B. E observe que o elemento P, nós precisamos fechar para formar um conjunto. Então, é a imagem. Ele é a imagem, tá? Então, muito cuidado, porque quando a gente chama de imagem, a gente chama de que é um conjunto. Contradomínio, domínio, contradomínio e imagem são conjuntos, certo? Então, a imagem eu também poderia escrever assim, ó, um conjunto igual, abre chave aqui, né? E coloco o elemento e fecha. Ou seja, dessa forma eu tenho que é um conjunto P. Eu não posso fazer isso daqui. O que é que eu não posso fazer? Igual a P. Pois dessa forma eu estou dizendo que a imagem é um elemento. E a imagem não é um elemento, a imagem é um conjunto. Portanto, eu tenho que fechar.
certo? Nós precisamos respeitar uma linguagem matemática. Matemática, ela é também uma forma de se comunicar, certo? Que tem uma linguagem própria da matemática, ok? Então nós precisamos também nos adaptar e entender essa maneira de se comunicar, certo? Matemática, ela pega um pensamento lógico, um pensamento operacional, e ela vai trazer para nós uma comunicação, porque não adianta só pensar, eu preciso me comunicar, eu preciso saber escrever, eu preciso saber comunicar aquela ideia, aquele pensamento. E aí a matemática, existe uma linguagem própria para isso, certo? Então, fera, vamos lá. Espero que tenha ficado claro para você esse slide. Vamos para a próxima tela. Nessa tela nós vamos aqui identificar alguns elementos importantes. Primeiro, vamos lá. O que nós temos aqui é que destacar, primeiro, o elemento, o conjunto A. Vamos mudar aqui a cor da canetinha. O conjunto A, o conjunto B e uma regra. Ou seja, eu tenho os 3 ingredientes que são importantes para obter uma função. Isso é uma função? Vamos ver se a regra permite que cada elemento do conjunto A esteja associado a apenas um elemento do conjunto B. Se isso acontecer, então isso é uma função. Vamos lá. O que é que a regra está dizendo? Eu quero que você observe função também como sendo uma maquinazinha. Essa regra é uma máquina. Ela vai produzir a partir de um produto. Imagina que aqui eu tenho um produto inicial que vai entrar na máquina. Ao entrar, esses produtos são chamados de x. Ao entrar, o que é que ele diz? Dobre o valor de x. Então, quando entra o 1, que dobra o valor de 1, já que 1 é o x, é o produto que está entrando nessa máquina, certo, fera? Então fique muito atento nessa ideia. Vê função como sendo uma maquinazinha de produzir números. Então você tem um número, imagina, eu gosto muito de usar esse exemplo, imagina a cana e o caldo de cana. Você pega a cana, joga na maquinazinha lá, o que vai sair é o caldo. O caldo depende da cana. O caldo será doce se a cana for doce. Então, observe que a cana ela vai na entrada da máquina. Então, ela é o produto que está no elemento, no conjunto que nós chamamos de domínio. Observe que o conjunto A é o domínio e o conjunto B é o contradomínio. Observe que a palavra domínio significa que esses elementos são independentes. Olha aqui embaixo, a cana ela é independente, ela existe. O que depende dela é o caldo. O caldo depende da cana. O caldo será doce se a cana for doce e de qualidade, tá? Então, depende. E aí o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando o número 1, colocando dentro da máquina. A máquina ela está programada para fazer o quê? Para dobrar números. Números x, números que estão no conjunto A. Ao dobrar um 1, aí existe uma saída aqui. E o que é que diz essa saída? Ao dobrar um 1, o que é que eu consigo? O 2. Quer dizer então que esse 2 ele é resultado do 1 que entrou na maquinazinha, chamada de regra da função, e dobrou o valor de 1, certo? Sendo x a variável independente, que pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. Nós vamos usar todos esses valores aqui. Então vamos lá. Pega o 2. Agora olha só, o que eu tenho aqui é o seguinte. Isso aqui é o que está acontecendo. O 1 produziu o 2 a partir da máquina, que é a regra. Agora olha o 2. Joga o 2 na máquina. A máquina vai dobrar. Quem é que vai encontrar? O que é que a máquina vai produzir? O 4. Certo? Agora pega o 3. Joga na máquina. Aí o que é que a máquina vai fazer? Vai dobrar o valor de x. Porque 3, 4, 5, 6 são todos valores x. Tá? Então, ao dobrar o 3, o que é que nós encontramos? O 6. O dobro de 3, 6. Pega o 4. Joga na máquina. Na entrada da máquina, colocou dentro, saiu. Quem foi que saiu? Saiu o
8, pois o dobro de 4 é 8. Pega o 5, joga na máquina. Dobrou, o dobro de 5 é 10. Pega o 6, joga na máquina. Dobrou, o dobro de 6 é 12. Eu vou apagar aqui, para que a gente não fique com a imagem muito poluída, certo? Então vamos lá. O que é que nós temos? Nós temos que, de um lado, eu tenho x, que está sendo jogado dentro da máquina. O que é que está saindo? O que está saindo são elementos que nós chamamos de y. Só que esse y que sai, ele é igual ao dobro de x. O y, esses y, isso aqui é um y, isso aqui é outro y, outro y, outro y, outro y e outro y. Mas como é que nós chegamos nesses y aqui, né? Como nós produzimos esses y que estão aqui? A partir da regra da máquina, que dizem que dobra o valor de x. Então esse y aqui, o 2, é o dobro de 1. Então ele é resultado de 1. Tá? Dessa forma, eu vou apagar mais uma vez para não ficar cheia. Então o que é que nós temos aqui? Que para chegar, esse conjunto aqui, olhe, esse conjunto aqui é o conjunto que é formado pelos elementos que são resultados de alguns elementos do conjunto A. Observe que o 5, o 7 e o 9, eles estão sobrando. Ou seja, eles estão no contradomínio. Mas eles não podem ser chamados de quê? De imagem. Observe que o 2 é resultado do 1. Portanto, o 2 é a imagem de 1. Eu também gosto de falar da seguinte forma. Olha só. Pensa em função também como sendo um espelho. Certo? Um espelho mágico. Eu já pedi para você pensar em função como sendo uma máquina. Você pega um número, joga dentro da máquina, vai sair algum outro número como resultado, porque a máquina ela está programada. Neste caso, a máquina está programada de que forma? Para dobrar o valor dos números que vão entrar. E, portanto, vai sair algum resultado. A saída são esses resultados aqui. Também gosto de pensar como sendo um espelho. Imagina que essa máquina ela é um espelho. Ao jogar o 1 na frente do espelho, esse espelho ele segue regras matemáticas. Então, ao jogar o 1 na frente do espelho, colocou 1 na frente do espelho, vai sair uma imagem. Que imagem é essa? Como o espelho ele está programado para refletir, baseado em uma regra matemática, que regra é essa? Dobre o valor de x. Então, no espelho vai sair o dobro. Você coloca o 1 na frente do espelho, mas quem sai é o dobro, que é quem? O 2. Você pega o 2, coloca na frente do espelho, então vai sair alguma imagem. Que imagem é essa? O 4. Ou seja, o 4 é imagem de quem? Do 2. O 2 é imagem do 1. Aí você pega o 3, colocou na frente do espelho, quem é que vai sair? O dobro, o 6. Portanto, o 6 é imagem de quem? Do 3. O 8 é imagem de quem? Do 4, porque ao pegar o 4 e jogar na frente do espelho, refletiu o 8. O 10 é imagem de quem? De 5. Porque ao jogar o 5 na frente do espelho, o que é que o espelho faz? Dobra o valor. Todos os elementos que estão aqui, como eu já falei, são elementos X, que estão no conjunto A. Certo? Então a imagem é o resultado. O 12 é resultado, pois o 12 é o dobro de 6. Portanto, o 12 é imagem de 6. Então, observe que o 5, o 7 e o 9 não é resultado, não é imagem de algum dos elementos que estão no conjunto A. Eles continuam no contradomínio, mas eles não são elementos da imagem. Esse conjunto que aqui está em amarelo, nós chamamos de conjunto imagem. Certo? Tranquilo, fera? Então vamos lá, continuando. Algebricamente, o que nós temos é o seguinte, que olhe, de uma maneira escrita, de uma maneira, uma linguagem corrente, nós escrevemos assim, dobre o valor de x. Isso significa que, ao colocar um x na entrada, vai sair um y, de tal forma que esse y ele é o dobro do valor de x. Para isso, nós podemos escrever a partir de uma linguagem matemática chamada álgebra. A álgebra é uma linguagem matemática que é utilizada para simplificar
a escrita, para que a gente não estenda tanto na escrita, certo? Então nós temos aqui que o mesmo que está sendo dito aqui pode ser escrito da seguinte forma: y é igual ao dobro de x, pois os elementos da saída, que é y, é nada mais do que o dobro dos elementos da chegada nessa função aqui, neste exemplo. Eu posso criar exemplos e estabelecer as regras, certo? Do jeito que eu quiser. Tem que obedecer só ao conceito de função. Cada elemento do conjunto A, deve estar associado a apenas um elemento do conjunto B. Então, e esses elementos do conjunto B que estão associados a elementos do conjunto A formam um conjunto que está em B. Pode ser até o conjunto B, depende da situação. Nesse caso não foi, porque o conjunto B, além desses elementos 2, 4, 6, 8, 10 e 12, tem também o 5, 7 e o 9. Então a imagem não pode ser o conjunto B. São apenas os elementos, é o conjunto formado pelos elementos que estão associados a elementos do conjunto A. Certo? Então nós usamos uma linguagem matemática algebricamente falando. Tá? Então, como eu falei, X são elementos do domínio, que domínio significam que não depende de ninguém, que são variáveis independentes, certo? Como eu falei do exemplo da cana e do caldo de cana. Então, pensa que a cana é X, X vai entrar na máquina, a máquina vai produzir algum resultado. Esse resultado é Y. Só que, neste caso, essa máquina ela está programada para fazer o quê? Para fazer o que com os elementos X? Para dobrá-los. Ao dobrá-los, ao multiplicá-los por 2, o que nós temos é que Y é o dobro de X. Certo? Então tá aí. Essas são chamadas de variáveis dependentes. Por quê? Observe que o Y depende de X. O X independe. Olhe que aqui. Como foi que eu cheguei em 2? A partir do momento que eu dobrei o 1. Ou seja, o 2 ele é resultado de 1. O 4 é resultado. O 6 é resultado. Portanto, tudo que é resultado depende de quem está sendo posto na operação. Certo? Então, é isso aí. São variáveis dependentes. Agora, vamos lá para mais uma situação. Eu tenho um conjunto de partida. Eu tenho um conjunto de chegada. E eu tenho uma função f. Essa função f nós podemos escrever da seguinte forma: f de A em B, onde A é o domínio, B é o contradomínio. Agora vamos entender aqui. Observe que eu já sei quem é o domínio, o contradomínio e também já sei quem é a imagem. É o mesmo exemplo anterior, só que nós vamos pensar de uma forma aqui interessante falando, tá? Que é a seguinte. Observe que eu peguei o 1, coloquei dentro da função, que é a minha máquina. Então, estou colocando dentro. Tá? Quem foi que eu obtive? O 2. Então, f de 1 é igual a 2. Observe que isso aqui é o valor de y, que são os elementos da imagem. Então, aqui é y igual a f de 1, que é igual a 2. Certo? Então, esse f de 1 são os valores de y quando x é igual a 1. Esse 2 é o y. Vamos lá. Muita hora nesta calma, né, aqui, pois nós estamos trabalhando com a escrita matemática agora, uma representação, e em algumas situações essa representação vai ter a sua importância, tá? Essa escrita. Então, primeiro, vamos lá, volta aqui. O que é que nós temos? Eu estou dizendo o seguinte, que eu vou pegar o valor da função, eu vou pegar a função, não é a maquinazinha? Então, eu vou pegar os valores de x, que estão aqui no conjunto A, vou colocar dentro da função. E eu vou produzir alguém em B, que está em B, que está no contradomínio. Nesse caso eu estou produzindo 2, que já é o exemplo anterior ainda. Estou mantendo os mesmos valores. Então, ao jogar o 1 dentro da função, eu tenho f de 1. Eu produzi quem? O 2. O que é que eu estou dizendo? Que f de x, que é a máquina, ela dobra o valor desse x que está sendo colocado dentro da máquina. Ao dobrar, o que é que eu tenho? 2 vezes x. E isso é quem? É o valor de y. Certo? Espero que tenha ficado mais claro agora para você. Então, pega o 2 agora e joga dentro da função. Então, f de 2
f de 2, ou seja, eu vou dobrar o valor de x, que vai dar quanto? 4. Então, f de 2 é igual a 4. Vamos pegar o 3 e jogar dentro da função. f de 3, joguei dentro da função 3, a função diz o quê? Que eu preciso dobrar esse valor. Ao dobrá-lo, o que eu tenho? 6. Então, f de 3 igual a 6. Observe que aparece aqui, aqui e aqui do lado. Joga o 4 dentro da função. Jogando o 4 dentro da função, quem aparece é o 8. Então, f de 4 é igual a 8. Tá aí. Joga o 5 dentro da função. Quem é o resultado é 10. Lembre-se que 10 é a imagem, 8 é a imagem, 6 é a imagem, 4 é a imagem e 2 é a imagem. 2 é a imagem de quem? De 1. 4 é a imagem de quem? Desse 2 aqui. 6 é a imagem de quem? Desse 3. Certo? Então lembre-se disso, que nós estamos trabalhando com domínio contra domínio em imagem. Além disso, estamos aprofundando na escrita, nas representações matemáticas. Tá? Então, agora vamos jogar o 6 dentro da função. Eu tenho que dobrar o valor de 6, dado o meu exemplo aqui, que vai dar 12. Então, essa regra ela já está posta. Eu posso modificá-la. E aí eu vou modificar o valor das imagens, certo? Mas vamos lá. O que é que eu quero enfatizar aqui agora? Eu quero enfatizar essa maneira com que a matemática ela utiliza essa escrita para comunicar para nós algo que está na figura, certo? O que é que diz a escrita? Diz o seguinte, que esses elementos são os elementos y. Olha aqui. Quem é y? Y é o dobro de x. Então, aqui eu tenho que 2 é o y, que é a imagem desse 1 aqui. O 4 é um outro y, que é a imagem desse 2 aqui, que está no conjunto A. O 6 é outro y, que é a imagem do 3. O 8 é a imagem do 4. São y's, olha aqui, que são imagens de alguém que está no conjunto A. Dessa forma, eu tenho que, nessa escrita, 2 é imagem de 1. 4 é imagem de 2. 6 é imagem de 3. 8 é imagem de 4. 10 é imagem de 5. E 12 é imagem de 6. Dessa forma, nós temos que 2x é imagem de x. E é o y que nós estamos calculando. Certo? Então, nós temos que aqui é o f de x. Y é, olha só, y é imagem, é igual a f de x. É imagem de x. Então, essa daqui é uma escrita matemática que muita gente não entende, né? Quando vê esse f, esses parênteses aí, esse x, ficam assustados com essa linguagem, com essa comunicação matemática. Mas eu volto a falar o que eu estava falando aqui. Esse y aqui, ó, observe que 12 é quem é? É um y. 12 é igual a quem? 12 é igual a f de 6. Olha aqui, 12 é igual a f de 6. Quem é 10? 10 é igual a f de 5. Olha aqui, 10 é igual a f de 5. Seguindo essa linha de raciocínio, y é igual a quem? É igual a f de x. Y é igual a f de x. Isso nós vamos colocar aqui, certo? Y igual a f de x. Tranquilo, fera? Então, y e f de x é a mesma coisa. A grande questão é que quando nós usamos essa linguagem aqui, ó, quando nós usamos, deixa eu destacar aqui em azul, quando nós utilizamos essa linguagem aqui, nós estamos identificando o elemento do domínio no qual a imagem está associado. Por exemplo, eu poderia dizer para você y igual a 12. Dessa forma, observe que eu não sei, se eu for olhar, ó, quero que você olhe só aqui para baixo. Se eu olho somente para aqui, eu não sei quem está associado ao 12. Eu sei que 12 é a imagem de alguém, certo? Mas eu não sei quem está associado ao 12. Eu não sei quem. Agora, quando eu faço assim, ó, f de 6 igual a 12, observe que f de 6 é o y também. Só que está destacando para mim
a quem esse y, que no caso aqui é o 12, está associado. Observe que o 12 é igual ao f de 6, ou seja, que é o y que está associado ao x igual a 6. Então, gente, existe sim existem vantagens em determinadas escritas, que às vezes a gente acha que veio só para encher o saco, né? Encher a nossa vida, para confundir. Mas não, e nós vamos enfatizar durante isso daqui, essa construção, essa ideia, certo, feras? Então, se liga aí. Aqui nós temos tudo que eu já falei, sendo que de uma maneira postada, organizada, y é igual a f de x, que é igual a 2x. Tranquilo? Então, vamos lá. Mais uma situação. Nós temos aqui uma função f de a em b, a mesma situação anterior, onde cada elemento x do conjunto A, muito cuidado aqui, olhe, cada elemento x que está num conjunto A, associa-se com alguém do conjunto B. Esse alguém do conjunto B é algum y, que é, para chegar em y, a regra é que eu preciso dobrar o valor de x. Então, isso daqui é uma escrita matemática muito comum na literatura matemática, na comunicação, né, matemática, na escrita, na notação matemática, que você vai ter contato com essa escrita por diversas vezes, tá? Mas essa escrita, ela está nada mais resumindo tudo que está aqui no slide, toda a figura está colocando para nós. Você tem uma função, primeiro, olha só, vamos lá, vamos com muito cuidado. Primeiro eu tenho uma função f, tá aqui. Depois eu tenho um conjunto A, uma função f de A em B, pois a setinha está na direção de A para B. Então aqui, de A em B. Onde os elementos x do conjunto A, eu tenho aqui os elementos x do conjunto A, estão associados ao elemento y que estão em B. Mas existe uma regra. Que regra é essa? É que cada elemento y, ele é resultado, ele é imagem de alguém que está em A, de algum x. Mas qual é a regra para que esse cara seja resultado? Basta dobrar o valor de x. Essa é a ideia. Fera! Aqui resume tudo que nós colocamos, onde y e f de x é a mesma coisa, só que em alguns momentos eu posso usar y, dependendo da situação, e em outros momentos eu vou usar f de x, pois essa notação traz para nós a identificação do elemento x no qual o y está associado. Beleza? Então, tá aqui o que eu já falei, que y igual a f de x é igual ao dobro de x. Isso, como eu falei, é a notação, é a escrita matemática de tudo que nós pensamos até o momento. Certo? Então, fera... Certo? Então, fera, espero que tenha contribuído, que você tenha entendido que é imagem contra domínio e domínio contra domínio e imagem, ok? Na próxima aula nós vamos falar mais sobre função, continuando a falar tudo que já foi falado para não cair no esquecimento, porque não pode se desconectar. Tudo que nós estamos falando desde o primeiro momento dessa playlist até agora está em conexão, certo? E tudo isso vai ganhando dimensão a partir do momento que você vai tendo um curso completo de função, certo? Na próxima aula nós vamos continuar falando de função, certo? Espero que você tenha gostado. Deixe o seu joinha aí, se gostou, se não gostou também, fique à vontade, certo? Essa é a maneira com que nós precisamos enxergar o estudo de função e depois vamos aprofundando essas ideias com o tempo. Mas é isso aí. Fique com Deus e até a próxima.